Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Faça o triplo C, curta, comente e compartilhe, ok? Meu nome é Flávio, como vocês sabem, e estamos aqui para divulgar o máximo possível, né, de acordo com minhas vivências dentro do mundo autista, de acordo com os estudos que busco aplicar o máximo possível para a evolução do meu pequeno. E o canal ele vai levando esse conhecimento para a gente compreender o que fazer, o que não fazer, né? Então, buscando dar uma continuidade a uma sequência, para mim, lógica dos vídeos, né? A gente falou sobre uma coisa importante, sobre o autista, que ele não é típico, então não se pode agir conforme, né, uma pessoa típica. Eu venho mais uma vez falar, dessa vez trazendo algum exemplo, né, um outro ponto de vista da gestão dos comportamentos inapropriados. O ponto principal do autismo são os comportamentos inapropriados. As pessoas olham e dizem: ele não parece autista, ela não parece autista. Nem parece. Porque essas pessoas, algumas pessoas até se irritam com isso, mas é por causa da falta de conhecimento na sociedade mesmo. Se irritam porque, a pessoa não sabe e fica dizendo isso, nem parece, nem parece. Eu que passo pelas coisas todo dia, eu sei. Mas, gente, essas pessoas, às vezes, elas não sabem mesmo do que se trata. Porque tem-se a imagem que o autista é aquele que ele está se batendo, ele se bate, ele se joga, ele não para, a estereotipia dele é extrema. Tem gente que vê dessa forma. E quando ele vê uma criança mais quieta, ele nem parece. Então, esse mais quieta tem muito a ver com o que eu disse semana passada. Porque quando, quando você não aceita, quando, quando você trata como típico, quando você sonha que um dia ele venha a sair do espectro autista, às vezes tem outro vídeo que eu falo que é sobre autismo nível 1. Porque tá tudo tão quieto, você pode fazer suas coisas sem estar 100% atento ao outro, que muita coisa passa. Muita coisa passa. Outra coisa que também faz passar muita coisa é se ele fala. Sem uma análise funcional dessa fala, simplesmente ele falar deixa você mais tranquilo. Não é? Então, quando há comportamentos inapropriados, uma parte de você quer que aquilo cesse. Menino, pare. Não pode. Isso não pode. É verdade. Não pode. Mas como gerir isso? Como ele vai alcançar e entender, sem tratá-lo como típico, para gerir esses comportamentos? Porque muita coisa vai acontecer que é chata. As pessoas não vão gostar. Você não vai gostar. Né? O meu já na feira, no supermercado, em vários lugares, em calçada, querendo fazer coisa que não podia. Né? E fica assim, menos difícil se ninguém se aproxima e interfere. Por quê? Porque é mais estímulo, ainda que silenciosamente. Uma cara de sorriso ou meia dúzia de palavras de ajuda nem sempre ajuda. A criança está com raiva, ela está em crise, ela está batendo, ela quer entrar em determinado estabelecimento, porque ela quer um objeto. A função do comportamento é aquela. E ela tá ali. Se você chegar para conversar muito, se você disser pare, se você segurar, não segure. Você tem que proteger. Você tem que bloquear. Né? Aí segurar. Né? Mas alguém com raiva, você segura aquela pessoa assim, você não vai sair daqui. Se acalme. Se acalme. Dentro do autismo, quando essa parte do cérebro aqui está mandando naquele momento, a cara feia e a reclamação não vai ajudar nem sempre.
né? Geralmente não ajuda, porque é mais estímulo. Na gestão do comportamento, você tem que ver a função do comportamento, né? Se ele quer se esquivar de alguma coisa, se é tangível, se ele quer um objeto, ele quer fazer uma coisa, se ele quer atenção ou se é sensorial, ok? Então, ele quer um objeto e não pode ou não está na hora desse objeto, é bloquear, não deixar. Não pode. Ok? Então, há momentos em que ele vai aceitar, há momentos que ele não vai aceitar. Ele quer muito esse objeto. Por fome, por sabor. Você deu tanto, é tão gostoso e agora você está dizendo que não pode. Então, tudo que você vai fazer com o autista, você pensa, isso a longo prazo e a curto prazo vai ser bom para ele? Não é? Então, ele quer um objeto, bloquear. Esse não pode, não é agora, é depois. Esse daqui você pode. Todo comportamento disruptivo, todo comportamento inapropriado tem que ser substituído pelo comportamento apropriado. E você, quando aparece qualquer dessas hipóteses, você vai bloquear, você não vai fazer e você vai dar a alternativa correta ou as alternativas corretas. Certo? Se ele quer um objeto, como eu disse, é o bloqueio. Eu disse, agora não pode. Certo? Depois de 20 minutos de pancada, de choro e tudo mais, se você ceder, como eu já falei em um vídeo aqui, se você ceder, aquele cérebro memoriza que na próxima vez, no minuto 19, quando ele começa a fazer aquilo, ele ganha. Então a próxima crise é pior. Aí tem gente que diz, isso é porque está acostumado a ser tão permitido. Não sabem as pessoas o quanto não foi permitido e quanto aquele momento, de repente, foi mais forte para ele. Né? Só quem está 100% atento, pensando naquilo, é que sabe. Né? Então, o objeto, certo? Se ele quer atenção, ele quer atenção. O que é que às vezes o meu faz quando quer atenção? Ele pega um livro, olha para mim, vem para a porta desse quarto aqui, joga o livro. Jogava, já faz um mês já que ele não faz isso. Ele está fazendo outros comportamentos. Ele vai aprendendo uns e outros vão aparecendo. Né? Como eu falei, é normal, porque isso aqui vai sempre estar presente como está hoje na vida de todos nós. Muito. Então, aí eu olhava de novo ver se eu estava olhando. Né? Ele danificou vários livros dele nesse processo. Mas ele parou porque em alguns momentos eu disse, não pode. Não precisa jogar. Já não dei nenhuma atenção. Porque se você parar para reclamar, veja, aí não é objeto, ele quer atenção. Se você for olhar com ele para reclamar, para dizer que não pode, segurar a mão dele, olhar no olho dele, na mesma linha do olho, isso é para outro momento. Atenção negativa é atenção. Ainda que negativa, ela é atenção. Ele está ganhando atenção. Então você está reforçando o comportamento. Veja um vídeo sobre reforço no canal. Né? Então, ele quer atenção. Essa atenção não é dada. Certo? Você pode dar uma atenção e direto. Em alguns momentos você vai numa dose muito pequena. E, obviamente, se ele estiver tentando quebrar uma coisa que ele vai se machucar, uma coisa que não deve e tal, você vai bloquear. Tem como bloquear sem dar atenção. Né? Você chegar bloqueado... Não, esse aqui pode. Esse não pode. Venha fazer esse. Conversar pouco. As palavras têm que ser... como eu disse, a criança calma, ela não verbal, pouco verbal, né? Ainda que muito vocal, ela vai entender contextos. Né? Você vai crescendo o número de palavras. Então, você não pode falar demais na crise. Porque ele já entende pouco. Se você conversar muito, ele sem estar em crise. Se ele estiver em crise, aí complicou. Né? Falar pouco. Né? Adulto, você conhece adulto já tá com raiva, você chegar para conversar e dizer, se acalme, tá tudo bem, isso não é assim. Não tem situações que você tem que esperar passar?
né? Então, só citando como exemplo esse mundo típico. Então, eu falei sobre as questões tangíveis, né? Quando ele quer objeto, quando ele quer atenção, quando ele quer se esquivar, aí ele quer se esquivar de alguma coisa. Você pede para ele fazer uma tarefa, para ele guardar um brinquedo. Então, ele vai fugir. Você tem que levar esses brinquedos até ele para ele guardar. Levar o livro até ele para guardar. Coisas que ele está, a tarefa que ele foge. Isso acontece muito na escola, que já é uma coisa mais específica, né? Que muitos alunos conseguem isso. Porque ele faz um comportamento, inclusive os típicos. Vou começar a jogar bolinha, né? 10h35 da manhã eu começo a jogar bolinha porque a professora me bota de castigo, eu não faço a tarefa, né? Coisa que eu odeio matemática. Então, na esquiva, né? Nessa fuga, você tem que bloquear. Ele não pode conseguir. Ele vai conseguir fugir em alguns momentos assim, mas não vai fugir totalmente das coisas que ele tem que fazer. E outra coisa é a sensorial. E né? A sensorial aí é a visão, o sabor, as coisas que ele está ouvindo, a temperatura. A gente já falou aqui muito dessa questão sensorial, que isso pode estar incomodando ele. Né? A própria fome, a própria sede que traz irritação. Né? E dentro disso aí, gente, pode acontecer a mesma, assim, as coisas podem mudar. A criança está irritada porque ela quer um objeto, ela não ganha um objeto. Quando ela ganha uma atenção, onde você vai explicar que não pode, ela começa a olhar para você e começa a fazer uma outra coisa, você vai ter que ter atenção. Se você já estava prestando atenção desde o início, você não chegou no meio do caminho, você vê que a questão da busca do objeto, a atenção negativa transformou-se agora, né, esse comportamento do autista transformou-se agora em busca de atenção. Se ele ganhar muita atenção, ele vai continuar fazendo. E pode ser tão irritante que ele se bateu e aquele bater trouxe uma sensação de dor na mão que acabou compensando o objeto que ele queria, ele vai bater mais, aí já se tornou sensorial. Precisa de mais bloqueio. Né? Estou citando isso como exemplo porque você tem que ter 100% de atenção ao que está acontecendo, para não reforçar. O meu um dia desse queria entrar na clínica, né? A gente está tentando fazer com que ele não mexa nas maçanetas lá dentro, que ele está gostando muito de mexer em maçaneta. E eu segurei para ele não entrar. Então ele não poderia. Ainda que ele não fosse atendido, não tivesse mais em condições depois de se irritar muito, era colocar no carro e ir para casa. Se você vai fazer um movimento, dizer que não pode, você não pode ceder depois. Né? Pense muito. Não pode realmente, porque depois, agora eu cansei, não consegui segurar, perdi a paciência. Não, não pode. Senão vai piorar, certo? Então, né, teve que segurar, entrar na sala e ok. Né? Depois, vai lá olhar e pronto. Você pode ir depois. Depois foi, tudo ok. Mas isso tem que ter um gerenciamento. Não tem como uma fórmula, dizer assim, tem uma sequência dessas coisas que não tem. Ela pode mudar de um patamar para outro muito rapidamente. Então, é isso, gente. Tem que ver a função do comportamento inapropriado naquele momento. Fazer o possível para mostrar o comportamento alternativo, né? Falar pouco. Se for uma criança que tem uma comunicação receptiva e expressiva muito boa, dá para conversar um pouco mais. Mas esse suporte da conversa, ele tem que ser numa medida de acordo com a crise e a capacidade de compreensão daquela criança. Eu vi um vídeo um dia desse, um amigo meu mandou há uns meses atrás, Rolim, ele está nos assistindo. Tinha uma mãe de frente pro seu filho, ou uma cuidadora, não sei se ela é AT, era uma mulher de frente para a criança. Ele estava sentado, né, os dois estavam sentados um de frente para o outro e ele batia muito nela. Batia muito nela. Eu não sei se ele estava querendo fugir de alguma atividade, não sei se era sensorial, né, não sei se ele queria um objeto. Né? O objeto nem sempre é uma coisa... ele quer um biscoito, quer um carro, né? Ele quer fazer aquela estereotipia, ele quer ir para ali, ele quer
né? Ele tem essa busca e ele estava batendo muito, né? E ela pacientemente bloqueando, dizendo frases bem curtas, tendo a paciência de esperar passar. A compreensão de que isso é autismo e que isso é cérebro é muito importante. Isso não é pantin, isso não é mania, né? Ele não vai se tornar típico porque você está reclamando ou porque você acha aquilo inoportuno. E é inoportuno. Não é romantizado, não é lindo, não é maravilhoso, mas é autismo, certo? Por isso que temos que estar cientes de como a coisa funciona para cuidar para a qualidade de vida de todos eles. E nossa, por assim dizer, porque inclui todo mundo, por isso que é autismo para todos. Ok, gente, muita paz, tudo de bom, muito obrigado. Tchau, tchau.